O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é sempre bom, né, a gente se reunir ao redor da mesa da palavra, sobretudo quando nós temos consciência que esta palavra é fonte realmente de cura e de libertação. Porém, precisamos, devemos e necessitamos deixar que esta palavra caia no nosso coração, mesmo quando esta palavra parece dura conosco. Como diz um ditado, nem tudo é flores. Hoje nós estamos vendo aqui, tanto na primeira leitura como no Evangelho, as Sagradas Escrituras, Deus, por meio da Sagrada Escritura, que vai, de certa forma, alertando o povo, do perigo que é viver no pecado. E aí eu quero chamar a atenção aqui de vocês, chamar a atenção de nós, verdade? Para entender que existe uma diferença em eu pequei e eu viver no pecado. Eu pequei, mas não peco mais. Me arrependi, confessei, busquei me emendar. Eu pequei. Todo mundo faz isso, não tem problema. Não sei o que tem a ver isso, o que importa. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que peca, que cai, que erra, e isso todos nós, de alguma maneira, a gente passa por essa situação, e existe aquela situação que a pessoa fica no pecado. Aqui é que realmente está a chave do problema. Nós não podemos mais aceitar o pecado. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Tudo bem, apesar que muitas vezes ele vai passar pela nossa vida. Porém, ele não pode mais ser parte integrante da nossa história. Por isso que nós temos que dobrar o nosso joelho diariamente, pedir força a Deus para não desagradar o Senhor. Porque o que é que desagrada o Senhor? É quando eu não me esforço para sair da condição de pecador. É quando eu não me esforço para isso. E Deus, em vários momentos das Sagradas Escrituras, Ele nos motiva a sair dessa condição.
ele fala para a gente que nos dará força. Em vários momentos, ele fala que vai ter paciência com a gente. Mas também Deus fala que vai chegar um momento que não vai ter jeito mais. Vai chegar um momento em que a humanidade, as pessoas vão ser julgadas. E no julgamento, eu e você, nós vamos ser julgados por ter acreditado ou não. Não é Deus que vai nos julgar diretamente, mas é nós que vamos determinar como será esse julgamento. É como se Deus olhasse para nós e começasse a nos perguntar. Um exemplo. Aonde você estava dia domingo, na hora que tinha missa na sua paróquia? Ah, meu Deus, eu estava descansando porque bebi a madrugada inteira no sábado. Então acordei lá para 1h de ressaca. Tomei meu café, fui almoçar 3h, dormi de novo, acordei 4 e pouco da tarde para assistir um jogo e fiquei por ali. E agora, como é que vai ser? Se o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, e uma das coisas que indica que você ama a Ele sobre todas as coisas é participando na missa aos domingos, da celebração aos domingos. Então nós precisamos ter consciência do risco e da gravidade do fato que está acontecendo. Eu preciso ter consciência que é o mais importante, meus irmãos. Eu preciso ter consciência do que realmente eu estou vivendo. Uma vez que eu tenho consciência da gravidade do problema, eu tenho duas oportunidades, eu tenho duas chances. Ou eu continuo no problema mesmo sabendo que eu vou me lascar, ou eu mudo de vida. Moisés está dentro da tenda da reunião, porque somente ele tem acesso, porque Deus o escolheu. Se fosse para falar com todo mundo, Deus falaria, não teria problema, mas a gente percebe que desde o início da história da humanidade, Deus sempre vai escolhendo pessoas para poder se relacionar com mais intimidade, e estas pessoas ficam entre o povo e Deus. Essa pessoa que recebe de Deus e transmite para o povo, a gente chama isso de profeta. O profeta é aquele que recebe de Deus e passa para o povo. E a gente vê nessa oração de Moisés dizendo assim: olha, meu Deus, é um povo de cabeça dura. É um povo de cabeça dura. Mas tem de misericórdia, tem de paciência, porque um dia eles vão entender. Calma, tem paciência com eles. Porque mesmo o Senhor fazendo tanto no nosso meio, mesmo o Senhor agindo poderosamente no nosso meio, mesmo o Senhor manifestando a tua glória no nosso meio, eles ainda insistem em continuar na mesma vida. Eles insistem em continuar na vida de pecado, ofendendo realmente o seu coração. E Moisés, que anda com o povo, que conhece o povo também, que vê realmente, o quanto o povo é de fato um povo de cabeça dura, pede que Deus tenha clemência. E para isso, Moisés faz questão de falar com Deus sobre os seus atributos, Moisés vai falar com Deus sobre tu és realmente um Deus clemente, misericordioso, paciente, bondoso, fiel.
como se você fosse pedir alguma coisa para alguém e antes de pedir você elogia a pessoa, a chance da pessoa te dar aquilo que você está pedindo aumenta. Né? Diferente de você pedir algo para uma pessoa, antes de pedir você brigar com a pessoa. Falar assim, você é um porqueiro, um safado, um sem vergonha, um pilantra, um boca fedendo. Aí depois você vai e pede, né? Você podia me emprestar? Que nada, você acabou de me xingar, rapaz. Então Moisés usa uma estratégia, né, muito eficaz. Tu és bom, tu és maravilhoso, tu és misericordioso, tu és paciente. Olha, tu és maravilhoso. Conserva a misericórdia por 1000 gerações. Tenta imaginar aí o que é 1000 geração. Conserva a misericórdia por 1000 gerações. Agora também, porém, ele castiga, né, a culpa dos pais nos filhos e netos até a 3ª e 4ª geração. Por quê? Porque não quer mudar de vida. Porque não quer mudar de vida, meu Deus do céu. Essa semana, uma pessoa conversando comigo e tudo, ela me conhece bastante. Ela disse assim que algumas coisas, né, alguns comportamentos que eu tenho, é fruto de algo que eu trago assim do meu passado, né? E que isso era muito claro do relacionamento, assim, eu precisava, né? Aí eu lógico, conhecendo minha história e tudo, é lógico que tudo que falou, né? Tudo que a pessoa falou é verdade, não, lógico, não tem sombra de dúvida. Só que depois eu chamei a pessoa e falei assim, olha, realmente eu estava pensando naquele negócio que você falou sobre mim lá, é realmente verdade mesmo. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe importantíssimo que eu queria te dizer. Eu não vou passar o resto da minha vida dando desculpa que eu sou desse jeito hoje por causa do meu passado. Eu não. Eu vou assumir a culpa, eu vou assumir a responsabilidade de um comportamento que eu preciso mudar e é culpa minha. Não tem nada de ficar assim, eu sou assim porque eu não tive mãe. Eu sou assim porque eu não tive pai. Eu sou assim porque eu recebi carinho do meu pai e de minha mãe. Ótimo, beleza. Só que tem um detalhe, eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheci Jesus. E uma vez conhecendo Jesus, ele resolve tudo isso para mim. Eu não vou ficar o resto da minha vida, tipo assim, eu tenho esse comportamento por causa disso. Eu tenho esse comportamento porque eu sou um sem vergonha. Eu tenho esse comportamento porque eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu tenho esse comportamento porque eu preciso rezar mais. Eu tenho esse comportamento porque eu não estou ainda me relacionando com Deus devidamente, por isso eu não consigo controlar os meus impulsos. É só por isso. Não tem que ficar com essa onda de negócio. Quem quiser se escorar nisso, se escora. Por que Moisés está falando com Deus assim? Olha, a sua misericórdia conserva, né, durante 1000 gerações para aqueles que vos servem fielmente. Ao contrário, né, castiga a culpa do pai nos filhos e nos netos até essa 3ª geração. Porque esse tipo de pessoa que está sendo castigada não quer mudar de vida. Eu bebo porque meu pai bebe. Eu bebo porque meu avô bebia. Uma boa parte, meus irmãos, uma boa parte de um processo de cura e libertação
também está ligada à vergonha na cara. A dar um basta. Eu vou dar um basta nisso aqui para minha vida. E ponto final. Eu não quero mais isso para minha vida. E ponto final. É óbvio que quando você faz isso, o poder de Deus te sustenta. É óbvio que quando você faz isso, Deus vai te dar os meios para sustentar. Não é falar assim, eu vou sair disso aqui e ficar aí sozinho aí parecendo um pagão. Não, eu vou sair disso aqui porque agora a minha vida está entregue a Deus e é Ele que vai me ajudar. Ponto final. Não é ficar se escorando numa vida errada passada. Não, nós somos homens e mulheres chamados por Deus para fazer uma experiência com Deus que tem poder de nos curar. Ele tem poder de nos libertar. E não vai adiantar a gente ficar fugindo para lá, para cá, para cá, para cá. Olha aí, né? Nós tivemos notícia essa semana que um dos meninos que ficaram aqui morreu. Olha, um cara muito bom. Cara, no período que ele ficou aqui, eu até comentei com os meninos aqui. Até comentei com eles aqui, ó, desse tanto de ano que tem aqui, o período que esse cara ficou aqui, essa fazenda nunca ficou tão limpa igual ele estava aqui. Que ele varria aqui tudo assim, ele deixava limpinho, o dia inteiro varrendo, tudo limpinho assim. Aí você chegava, você ficava impressionado. Cara bom, um homem bom. Só que aí, não, embora, tem que cuidar da minha vida e tal. Aí foi. Aí agora, morreu. Deus tenha misericórdia dele, porque realmente é um homem muito bom. Né? Sabe lá aonde ele vai estar. Sabe lá. E quem julga é só Deus. Mas nós devemos nos posicionar. Né? É por isso que eu digo para vocês, e eu estou falando por experiência própria de uma pessoa que há 19 anos não usa droga mais. Se vocês não começarem a reorganizar a sua vida a partir da sua barriga, não vai dar certo. Se toda hora que você quiser comer, você pegar um abacate ali e comer, se toda hora que você quiser beber, se for fazer alguma coisa, não é assim não. Eu começo a dominar, né, as minhas vontades. Eu começo a realmente entender que para tudo tem que ter uma hora. Aí sim eu começo a reorganizar minha vida. E isso, meus irmãos, faz parte, né? E isso é a nossa parte do projeto. E Deus que vai vendo que você está se esforçando, e Deus vai olhando que você está, né, querendo realmente reorganizar a sua vida, Ele vai te dando força para isso. É fácil? Não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo que entrava aqui saía bom. Não é fácil. Quem são os que saem aqui bom, realmente preparadíssimo para recomeçar e realmente dar gosto de ver quando a pessoa sai? São aqueles que realmente entenderam que a regra do jogo está em não fazer a própria vontade. A regra do jogo não é assim, eu estou com vontade de dormir, eu durmo, eu estou com vontade de acordar, eu acordo. Não, a regra do jogo é assim, é eu que vou determinar como que as coisas vão acontecer da minha vida e ponto final. É eu que vou, porque nós temos realmente essa graça de poder dizer para nós mesmos como que vai acontecer. Por isso que nós temos realmente todas essas regras aqui dentro, exatamente para nos ajudar a entender isso. Entendeu? Então nós precisamos realmente nos reconciliar com Deus. Nós precisamos realmente abraçar a fé. Nós precisamos mudar de postura. Nós não podemos nos comportar como nós nos comportávamos antigamente. Nós devemos mudar a nossa visão. Nós devemos sim ser aqueles que entram na tenda e traz a informação para o povo. E mesmo que a gente não seja como Moisés,
entrando na tenda para ouvir o que Deus tem a falar com o povo, mas que nós sejamos um povo do lado de fora que escuta e obedece. Que escuta e obedece. Porque não vai ter jeito, meu irmão. Deus vai passar a vida toda nossa, enquanto a gente tiver vida e saúde. E mesmo que a gente não tenha saúde, mas esteja vivo, Deus vai insistir com a gente, para que a gente mude de vida, recomeça e tal e tal. Só que no dia de morrer, nós vamos ser julgados. Isso aí vocês podem ter certeza. Não tem para ninguém. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser mais ou menos, pode ser isso, pode ser aquilo. O dia que nós morrermos, nós vamos ser julgados. E o julgamento é sobre aquilo que você fez e como você viveu. Como você viveu. Né? Deus é tão bom e misericordioso e bondoso e compassivo e paciente, que nos deu entre o céu e o inferno o purgatório. A doutrina do purgatório, né, ensina que é este lugar, né, criado por Deus para aqueles que durante a vida lutaram, mas não conseguiram, lutaram, não conseguiram, vai para este lugar para poder purificar, purgatório é isso, purificar das coisas que não conseguiu, mesmo lutando, para depois ir para o céu. O purgatório é a garantia do céu, porém com sofrimento. Olha que Deus bom, sabendo que realmente o homem tem uma má inclinação, né? Uma má inclinação. Porém tem aqueles homens que durante a vida realmente foram homens, olha, extremamente alinhados à vontade de Deus, a ponto das pessoas olhar para esses homens, para essas mulheres e falar assim, caramba, esses sim, esses não precisam de purgatório. Homens que foram alinhados com Deus, na vontade de Deus, homens que não tiveram apego a nada e a ninguém neste mundo. Homens que viveram debaixo somente da vontade de Deus e exclusivamente da vontade de Deus. Sobretudo lá na igreja primitiva, homens que perderam a vida por amor a Jesus. Né? Homens que não arredaram o pé, homens que foram ameaçados. Né? Se você não negar esse tal de Cristo, se você não negar esse impostor Jesus Cristo, você vai morrer. Você pode me matar, mas eu não nego. Pode tirar minha vida, mas eu não nego. Homens e mulheres que mostraram para nós realmente o que é ter convicção de fé, coragem, ousadia. Né? E a gente vê realmente essa motivação, né, de Jesus quando explica essa parábola do joio. Né? Jesus que explica detalhe por detalhe para ver se as pessoas entendem, os discípulos entendem como que vai ser esse processo do novo céu e da nova terra, como que vai ser esse processo de libertação do povo definitivo, né? Essa libertação definitiva de um povo que vive realmente numa angústia, numa luta, numa batalha, mas que um dia vai passar, um dia vai acabar. Né? E este dia, né, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, porque a Sagrada Escritura fala que ninguém sabe, nem nosso Senhor Jesus Cristo, somente Deus que sabe qual é esse dia. Agora, o conselho que eu dou para mim e para vocês, em virtude da gente não saber o dia, é que nós possamos viver preparados. Viver preparados, meus irmãos, significa ter disposição para poder recomeçar toda hora, se for possível. Recomeçar toda hora. Quando eu digo recomeçar, é reconhecer que é eu que estou errado.
Recomeçar, eu preciso melhorar mesmo, você me desculpa. Eu excedi aqui, eu errei ali. Não é ficar, mas não é, mais. Né? Esses aí são os orgulhosos. Mas. Quem usa esses argumentos são pessoas muito difíceis de mudar. Que não abaixa a cabeça, não escuta, não medita, porque não tem disposição para recomeçar. Esses realmente correm um sério risco de perder a salvação. Como esse povo que Moisés está tentando ajudar. Um povo de cabeça dura, meu Deus do céu. Um povo de cabeça dura. O que nós perderíamos? Preste atenção. O que nós perderíamos? Ou o que nós perdemos ao entregar a nossa vida totalmente para Jesus? Sem reserva, incondicionalmente, sem fazer barganha. O que é barganha? Sem ficar fazendo troca, né? Sem querer negociar. O que nós vamos perder? Talvez para o mundo nós perderemos muito, mas nunca se esqueça o que diz as Sagradas Escrituras. Se nós quisermos de fato ganhar, nós deveremos ter coragem de perder. Caso contrário, nós não vamos participar deste banquete que foi preparado para nós. Esse banquete foi preparado para nós. E corre o risco da gente ficar de fora, mesmo sendo preparado para nós, por conta de não querer seguir realmente as regras. Não sei se vocês lembram daquela parábola que mandou, né, buscar todo mundo na rua, daquele outro, para poder participar do banquete, que as pessoas não quiseram ir. Deus escolheu e não quiseram ir. E de repente Deus falou assim, não pode ficar, vai desperdiçar essa comida toda. Começa a chamar todo mundo que você encontrar pela rua aí, traz todo mundo, porque quem foi convidado não quis vir, então eu vou chamar todo mundo. E começou a chamar. A parábola diz que quando estava no salão de festa, tinha alguém sem o traje de festa, porque a regra é assim, né? Por causa do costume da época. A regra é assim, quem dava a festa, que é o rei, dava também a roupa de festa. Então é assim, chegava nós lá com um carro com 5 pessoas para entrar para a festa, a gente mostrava, né, o convite que a gente tinha sido convidado, ou a pessoa que estava conosco, estava nos trazendo. Antes de você entrar para o salão, tinha um local à parte, onde ficavam várias roupas. E a regra era, para você entrar no salão, você tinha que vestir uma roupa daquelas ali que te servisse para poder participar da festa. Então, assim, você não vai entrar na festa de qualquer jeito, porque tem uma regra para entrar nessa festa. Qual é a regra? Trocar de roupa, né? Mudar de vida, de conduta. E aí o que acontece? A parábola conta que no meio daquele povo tinha uma pessoa que não estava com os trajes de festa. Será por que ele não estava com o traje de festa? Provavelmente porque não quis vestir. Porque se a norma, a regra, se realmente, né, o costume da época era todas as pessoas que fossem entrar para aquele salão tinham que trocar de roupa, por que ele estava sem roupa? Eu não quero não, eu preciso não ficar com a minha mesmo. O que aconteceu? O rei, o dono da festa, falou assim, pega aquele cara lá e joga ele lá fora, porque aqui dentro eu não quero ele. É porque o rei é ruim? Não, é simplesmente porque o cara que deveria obedecer, não obedeceu. Não quis seguir as regras do jogo. Quem é que dita as regras do jogo? É Deus, não é nós, não. Então que a gente possa
ligar, né, esta antena, nós possamos ficar antenados na regra do jogo. Para depois, na hora da festa, não correr o risco de ser colocado para fora. Não correr o risco de ser colocado para fora. Busquemos realmente, né, a inspiração de Deus para melhorar a nossa vida todos os dias. Esse é o segredo. Nunca achar que tá bom. Já tô bom. É muito fácil aqui. Aqui em casa é uma bênção, né? É uma escola aqui Aqui é uma escola de evangelização realmente, porque quando os caras falam assim, não, eu já tô bom, vou cuidar da minha vida, tem muita coisa para fazer, não, eu já tô bom. Se existe realmente um estudo, né? Se existe realmente baseado numa experiência, né, de muitos anos, que a pessoa, para poder realmente voltar a uma vida normal, ele precisa de um ambiente, pelo menos durante de 6 a 9 meses, para poder restabelecer a saúde. O cara antes disso está falando, tô bom. Não quer seguir as regras do jogo. Depois o que acontece? Aí o que aconteceu com esse cara? Morreu. Deus abençoe que esteja no purgatório. Porém, realmente, desculpe a sinceridade, é muito difícil de acreditar. Apesar de eu também, né, ter a certeza que Deus é bom o suficiente para isso. Então rezemos pela vida de seu Valdeci, pela alma dele e de todos aqueles que um dia passaram por aqui que não conseguiram realmente entender o projeto que Deus tinha para a vida deles. Porque acredito eu de verdade que todos que chegam aqui, né, sejam acolhidos ou missionários, é porque Deus tem uma proposta de vida diferente para todos nós. Uns entendem, outros não entendem. Né? Uns entendem e não quer, outros entendem e aceitam. Então que você possa pôr a mão na consciência e realmente pensar sobre isso, para que a gente possa realmente recomeçar mais uma vez no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos